Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema super moderno, a cláusula compromissória de mediação. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vou falar sobre um tema trazido pela Lei 13.140 de 2015, a Lei de Mediação, que regula a mediação judicial, a mediação extrajudicial e a autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública. Na mediação extrajudicial existe uma previsão super importante, a cláusula compromissória de mediação, que diz o quê? Que se as partes quiserem celebrar um contrato e prever que, se qualquer divergência decorrer daquele contrato, encaminharão, antes de qualquer providência judicial ou por arbitragem, encaminharão aquele assunto para ser resolvido por mediação. Então essa é a cláusula compromissória de mediação, onde as partes assumem o compromisso de, antes de ingressar em um procedimento contencioso, vão tentar a solução por mediação. A Lei 13.140 traz essa previsão, mas essa previsão traz com alguns requisitos que deve ter essa cláusula, e é isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Eu vou mostrar para vocês já uma sugestão de cláusula de mediação que atende todos os requisitos estabelecidos na lei de mediação. Assim, se você quiser, pode se inspirar nesse modelo que eu vou propor gratuitamente para você. Se você nem quiser copiar aí agora, não tem problema nenhum. Você pode me enviar um e-mail, vai aparecer na sua tela o meu e-mail. Você envia um e-mail, solicita que eu te encaminhe o texto da cláusula de mediação e eu vou te enviar gratuitamente. Terei grande prazer de contribuir com você. Bom, então vamos à obra? Vamos conhecer a cláusula de mediação? Então acompanhe aqui junto comigo o texto da cláusula de mediação que eu estou sugerindo para você. Vamos lá. Cláusula compromissória de mediação. Na hipótese de divergências decorrentes do presente contrato, as partes, na forma da Lei 13.140 de 2015, concordam que, antes de qualquer providência contenciosa, vão instituir um procedimento de mediação extrajudicial, ficando desde já escolhida a Câmara. Aí o nome da Câmara, você que vai dar aqui no nosso exemplo hipotético, é XYZ, e adotado seu respectivo regulamento de mediação para dispor sobre a forma de escolha do mediador e disciplinar sobre o procedimento que será adotado para a mediação, naturalmente. Então esse é o texto do caput da cláusula, mas a cláusula tem vários outros elementos exatamente para atender aqueles requisitos estabelecidos na lei de mediação. Vamos lá, parágrafo 1º. As partes se comprometem, na forma do artigo 23 da Lei 13.140 de 2015, que não darão início a qualquer procedimento contencioso, judicial ou arbitral, sem que antes tenha sido concluído o procedimento de mediação extrajudicial, ou antes de 90 dias contados do seu início, caso este ainda não tenha se encerrado até este prazo. Então, abri um parênteses aqui para explicar. Então, o que está dizendo aqui é que as partes se comprometem a, antes de qualquer procedimento contencioso, aí eu coloquei entre parênteses aqui arbitral ou judicial, que depende, se você vai prever a arbitragem no final dessa cláusula, ou se você vai deixar a via judicial natural, sem que antes tenha sido concluído o procedimento de mediação. Ou seja, tem que iniciar e concluir antes disso, ou coloquei uma cláusula de tempo aqui, ou antes de 90 dias contados do seu início. O início do procedimento de mediação, se a mediação estiver muito demorada, então colocou esse tempo para também não ficar por muito tempo decorrendo essa mediação, caso este ainda não tenha se encerrado até este prazo. A tentativa de mediação extrajudicial será considerada para todos os efeitos condição de procedibilidade para qualquer demanda contenciosa futura, sem a qual não se terá como atendido o interesse de agir como condição de qualquer demanda posterior. O que está dizendo essa parte final do parágrafo 1º é que essa tentativa de mediação é uma condição de procedibilidade, ou seja, para que se possa proceder
com a demanda na arbitragem ou na justiça, é necessário que se tenha feito essa tentativa de mediação, sob pena de ser considerado falta das não cumprimento, ou seja, carecedor de ação por não cumprimento da condição da ação, que é o interesse de agir. Ou seja, fazer a tentativa de mediação implica em faltar interesse, não fazer a tentativa de mediação implica em faltar interesse, né, de agir para ir direto para a ação. Então é uma condição da ação, por isso é uma condição de procedibilidade. Isso está amparado na lei, está previsto na lei como possível de ser estabelecido na cláusula de mediação. Então estamos colocando aqui, olha, você vai tentar a mediação. Se você não tentar a mediação e for direto para a justiça vai dizer, olha, porque tem uma condição de procedibilidade aqui. Falta interesse de agir para você entrar direto com a ação. É necessário que você faça a tentativa de mediação. Isso na justiça ou na arbitragem. Tanto faz conforme ficar convencionado ao final da sua cláusula. Parágrafo 2º. As partes acordam que o prazo para se realizar a primeira reunião de mediação será de no mínimo 8 dias e no máximo 30 dias, contados do recebimento do convite para mediação extrajudicial. Então, o que está dizendo esse parágrafo 2º é, quando ingressar com a solicitação de mediação, a Câmara vai enviar um convite para outra parte para começar o procedimento de mediação. Esse convite vai marcar uma reunião. Essa reunião tem que observar o prazo mínimo de 8 dias para acontecer do recebimento desse convite, para não ficar em cima demais para a parte poder comparecer, para que ela tenha tempo de se organizar. E não pode ultrapassar 30 dias para também não ficar um procedimento protelatório que faça retardar muito a solução daquele conflito. Então, entre 8 e 30 dias. Parágrafo 3º. Claro que esse tempo, 8 ou 30 dias, sou eu que estou sugerindo, não está na lei. É importante que se diga isso. Você pode mudar esse tempo, você pode pôr menor do que 8, você pode pôr maior do que 30, você pode pôr o tempo que você achar que seja mais conveniente para você. Então, apenas uma sugestão aí. Parágrafo 3º. As reuniões de mediação serão realizadas na sede da Câmara. Aí o nome da Câmara que você escolher, ou em outro lugar por esta designado. Então, apenas para definir e atender o requisito da lei. Parágrafo 4º. A mediação deve acontecer preferencialmente por mediador único. Então, preferencialmente, mediador único diminui custos e torna o procedimento um pouco mais ágil. A escolha do mediador será por consenso das partes, na reunião de pré-mediação, ou antes por indicação expressa das partes. Então pode antes as partes indicarem, já ter a lista de mediadores, escolher indicar expressamente, ou quando sentarem para essa reunião de pré-mediação, escolherem ali nessa reunião de pré-mediação quem seria o mediador para conduzir aquele conflito. Na hipótese de falta de consenso das partes sobre a escolha do mediador, aí está estabelecido aqui, a Câmara, no nosso exemplo XYZ, no seu nome que você escolher, irá proceder à indicação do mediador, que poderá ser recusado pelas partes na hipótese de impedimento ou suspeição. Então está previsto aqui, você pode escolher o mediador em consenso com a outra parte. Se não tiver consenso, vocês estão delegando à Câmara, porque já escolheram a Câmara, por consenso vocês já escolheram a Câmara, já que colocaram isso no contrato. Então estão delegando a essa Câmara que vocês escolheram a designação do mediador a critério dela, e naturalmente vocês vão poder recusar esse mediador se faltar os requisitos que a lei estabelecer para ser mediador, ou na hipótese de impedimento ou suspeição. Parágrafo 5º. A depender da complexidade da discussão ou do vulto econômico da divergência, o mediador escolhido ou designado poderá sugerir que o procedimento tenha atuação conjunta de comediação. Ou seja, ele pode escolher que tenha outro mediador junto com ele. Hipótese em que poderá sugerir um nome para esta atuação, reservando às partes o direito de recusar a proposta ou de escolher em consenso outro nome para atuar como comediador. Então as partes têm sempre a palavra final, pode aceitar que tenha comediação e aceitar o nome proposto, ou pode aceitar que tenha comediação e escolher outro nome, ou pode simplesmente recusar que tenha comediação, que seja apenas por mediador único. Então é um direito das partes, naturalmente, até porque isso implicaria provavelmente no aumento dos custos dessa mediação, e elas podem não estar de acordo com isso.
Então, parágrafo 5º foi esse. Vamos para o parágrafo 6º agora, muito importante o parágrafo 6º. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião, sem justo motivo, sem justa motivação, implicará na multa equivalente a X reais. Então, você pode estabelecer uma multa por não comparecimento sem justa motivação à reunião de mediação. A lei ampara essa previsão. Você vai quantificar quanto acha razoável para essa multa. Bem como na assunção pela parte ausente de 50% das custas e honorários dos especialistas e honorários advocatícios de sucumbência do procedimento contencioso posterior, caso venha a ser vencedor na disputa posterior que envolva o mesmo objeto da mediação. Então, o que está dizendo aqui, ó, olha, vai ter uma multa e, além da multa, ficará responsável a parte ausente por 50% das custas e honorários dos especialistas e dos advogados, na hipótese dela, parte ausente, ser a vencedora na disputa. Porque se ela for a vencida, ela vai ter que pagar mesmo de uma maneira já tranquila. Agora, se ela for a vencedora, ainda assim, ela terá que pagar 50% dessas custas. Ele já está, desde logo, assumindo esse ônus por não comparecer a essa reunião de mediação. Então, é um procedimento relevante, pesado, necessário e há uma penalidade para isso. Parágrafo 7º. As partes acordam que o procedimento de mediação será confidencial, preservando todo o conteúdo do que nele for discutido nos limites previstos nos artigos 30 e 31 da Lei 13.140 de 2015. Então, procedimento é confidencial, a lei já estabeleceu assim, o CPC, o novo CPC também, mas especificamente esses dispositivos da lei tratam sobre os limites dessa confidencialidade e as exceções, etc. Então, nesses limites está estabelecida a confidencialidade adotada também de forma convencionada no contrato. E, por fim, para fechar, a cláusula de mediação, e que na hipótese, aqui é uma sugestão minha, não é obrigatório, é importante dizer, uma sugestão minha, e que na hipótese de encerramento do procedimento sem acordo, a controvérsia deverá ser resolvida exclusivamente por arbitragem. Se você não concordar com isso, não precisa dessa parte final, as partes podem ir para a justiça. Então, e que na hipótese de encerramento do procedimento sem acordo, a controvérsia deverá ser resolvida exclusivamente por arbitragem, com sede em Brasília, e no caso eu pus a minha cidade, a sede que você quiser, na forma da Lei 9.307, ficando desde já escolhida a Câmara de Mediação, aí você vai pôr o nome da Câmara na forma de seu regulamento. Então, isso é a chamada cláusula med-arb, foi mediação até aqui e nessa parte final ficou a arbitragem dizendo que se a mediação não resolver, então será resolvido exclusivamente por arbitragem. Você gostou da cláusula? Não copiou? Tudo bem, não tem problema, manda um e-mail para mim que eu envio para você o texto da cláusula sem nenhum problema, terei grande prazer de interagir contigo. Você gostou? Comenta, critica, faz seu elogio, o que você desejar. Terei grande prazer de saber da sua interação e de que você compartilhe nas suas redes sociais o nosso vídeo do Momento Arbitragem. Quero te convidar também para assinar o nosso canal no YouTube. Aproveita agora e se inscreva no canal do YouTube, é gratuito e você vai receber sempre as notificações dos novos vídeos que serão postados no canal. No mais, te encontro aqui toda semana no Momento Arbitragem. Um grande abraço para você e até o próximo programa.